Terceiro e último vídeo. Você já se perguntou quem são os eleitos de Deus? Quais são os sinais que uma pessoa escolhida demonstra em sua vida? Como saber se você também é escolhido de Deus? Vamos abordar na palavra do Espírito Santo de Deus a você, servas do Senhor, que pediu essa pregação, a essência do escolhido de Deus. A palavra de Deus, encontrando a essência da jornada dos escolhidos, como descrito no texto a seguir, Mateus capítulo 22, verso 14, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, como eu já falei lá em cima. Sabemos que Deus anúncio da música. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que os predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. Efésios capítulo 1, verso 4 e 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, já falei lá em cima, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, que nos deu gratuitamente. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essa pregação citada nos leva a refletir sobre a profundidade da fé, onde somos levados a contemplar a grandiosidade e a escolha divina, pois Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis em seu amor, desde antes da fundação do mundo, nos adotando como filhos por meio de Cristo, de acordo com o propósito de sua vontade. Na jornada dos escolhidos, aqueles que são conhecidos e predestinados por Deus, ocorre uma transformação à imagem de seu Filho. Contudo, não se trata de um simples ato de ouvir, mas também de responder o seu chamado. O chamado do escolhido. No decorrer da sua vida, o escolhido de Deus é convocado para um destino grandioso, né, servas do Senhor? Embora o caminho não esteja isento de desafio, contudo, quando Deus nos chama, podemos confiar, Ele suprirá tudo o que precisamos, caminhando ao nosso lado em cada passo. Portanto, encare os desafios com coragem, pois ao entregar nossa vida a Deus, o impossível se torna possível e grandiosas realizações se concretizam de acordo com a sua vontade. Característica do escolhido de Deus. Algumas características são marcantes nos escolhidos, como por exemplo, a empatia pelo semelhante, né, servas do Senhor? Resolva tudo em poucos cliques, de um jeito fácil e intuitivo. Assim como Jesus se compadeceu das multidões, o escolhido de Deus sente profundamente as dores e necessidade dos outros. Não se trata de sentir pena, mas de agir com caridade,
de causar impacto positivo na vida das pessoas. Sem dúvida, é uma disposição para ajudar, para ser parte da solução que define o verdadeiro escolhido de Deus, como a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, verso 25 e 37. E não hesitou em socorrer alguém que nem mesmo fazia parte da sua família, um círculo próximo. Essa é a essência da verdadeira demonstração do amor ao próximo, né, servas do Senhor? Sem dúvida, é uma disposição para ajudar, para ser parte da solução que define o verdadeiro escolhido de Deus, servas do Senhor. Como na parábola que eu disse do bom samaritano, que não hesitou em socorrer alguém, que nem mesmo fazia parte de sua família. Essa é a essência da verdadeira demonstração do amor ao próximo, né, servas do Senhor? Ter empatia em algo simples, pois muitas vezes sentir a dor do outro como se fosse a nossa é angustiante. No entanto, é justamente essa dor compartilhada que nos motiva e nos impulsiona a agirmos e causarmos impacto no mundo ao nosso redor. É através dela que Deus utiliza a nossa capacidade de nos importarmos para transformarmos vidas e fazermos a diferença. É, servas do Senhor. Caminhos desafiadores dos escolhidos. A vida de sacrifício, exemplificada por Paulo em suas cartas aos Coríntios, ressoa profundamente entre os escolhidos. Paulo enfrentou perseguições, prisões, naufrágio em nome de sua fé, revelando uma dedicação inabalável à sua missão divina. A sua história inspira outros que também são chamados a trilhar caminhos desafiadores em favor da fé, da caridade, do propósito que foi designado por Deus. A vivência nesse sacrifício é uma marca permanente do chamado divino. Não se trata apenas de simples renúncia, mas sim de abrir mãos dos nossos próprios desejos, sonhos, em favor daqueles que precisam, as crianças que estão no mundo sofrendo de fome, abandonadas à própria sorte. É uma jornada repleta de dores e desafio, né, servas do Senhor? Mas como Paulo descobriu que cada sacrifício vale a pena, pois viver uma vida de sacrifício não é apenas sobre perdas, mas também sobre ganhos. É sobre fortalecer, ramificar a nossa fé, compreender o verdadeiro significado da nossa existência. Encontramos um profundo sentido no poder de Deus. O entendimento. Quando chegamos a esse nível de entendimento, percebemos que cada sacrifício, cada dor tem um propósito maior. Se você, servos do Senhor, está trilhando esse caminho onde Deus lhe pede algo grandioso, algo exigirá sacrifício, saiba que a recompensa é eterna e que existem outros como nós, carregando suas próprias cruzes, enfrentando os nossos próprios sacrifícios, os seus próprios sacrifícios, tudo em busca de uma conexão mais profunda com o Senhor. Um dos sinais mais distintos de você ser escolhida por Deus é a revelação, a compreensão da Bíblia. Não se trata apenas de ter a palavra, mas de sentir sua mensagem, ecoando profundamente em seu coração o sentido do Espírito Santo, concedendo esse entendimento. Assim como Yoshua Mashiach abriu a mente dos discípulos para entender as Escrituras, essa compreensão sobrenatural guia, instrui os escolhidos em sua jornada espiritual. Não é necessário ser teólogo para experimentar essa revelação, basta estar receptivo para ouvir e aprender o sussurro do Espírito Santo dentro de você. Quando nos permitimos esse diálogo com a palavra de Deus, nossa vida se transforma verdadeiramente. Encontramos um propósito, entendemos nossos desafios e reconhecemos a presença divina em cada aspecto da vida. Porém,
Aprofundar-se na Bíblia não é sinal de isenção, de desafio. À medida que aprendemos, percebemos que quanto ainda há para descobrir. Cada vez mais imerso na Bíblia, descobrimos verdades profundas e sentindo a voz de Deus ecoar em cada página. Saiba que está seguindo o caminho que Ele deseja a você. Nesse processo é como se Deus estivesse te lapidando, te preparando para algo grandioso na sua vida. Por isso, se entregue completamente a essa descoberta por meio da Bíblia, da palavra de Deus, pois ela irá te guiar, sustentar, fortalecer, independente do que o futuro venha trazer. A transformação. O telefone continua aparecendo. Muitos anúncios que não podem ser fechados. Eu já disse isso mil e... Com o conhecimento da Escritura, a Bíblia, inicia-se uma profunda transformação na vida do escolhido de Deus. Essa transformação não é superficial, pois redefine nossas perspectivas e até mesmo nossa identidade, embora desafiadora. Cada etapa nos aproxima do plano divino para nós, tornando-nos mais resilientes, sábios e compassivos. O que mais inspira é saber que não estamos sozinhos nesse processo. Deus está conosco, nos moldando e fortalecendo a cada passo. Ele conhece o desfecho da sua história e nos conduz à direção do nosso destino. A oração e intercessão. Após a profunda transformação surge a importância de orar e interceder, assim como Abraão intercedeu pelo justo de Sodoma e Gomorra, como Moisés fervorosamente intercedeu pelo povo de Israel. Nossa conexão direta com Deus nos capacita a interceder não apenas por nossas próprias necessidades, mas também pelas necessidades dos outros, pelos nossos irmãos que estão no mundo, que temos que trazê-los para nós, né, servas do Senhor? Portanto, se você está passando por essa transformação, você percebe mudança significativa em sua vida e visão de mundo, saiba que está seguindo o caminho que Deus traçou para você. Embora o caminho possa ser desafiador, confie em Deus, é fiel para completar a obra que começou em sua vida. Cada desafio molda você na pessoa que você está destinado a ser. A intercessão nos convida a sair do nosso próprio mundo, nos encontrarmos do bem-estar do nosso semelhante. É um ato de amor genuíno, seguindo os passos de Yeshua Mashiach, que dedicou sua vida a servir e amar o próximo incondicionalmente. No entanto, interceder não é apenas uma conversa com Deus, é uma batalha espiritual, uma luta de legiões celestiais em nome daqueles que não podem lutar por si mesmos, nossos filhos no mundo, os aleijados, né, servos do Senhor. Uma luta, embora possa ser desafiador, é também uma fonte de alegria trazê-los para nós, sabendo que estamos fazendo a diferença na vida deles. Resistir à tentação, assim como Jesus enfrentou o diabo no deserto, desistiu à tentação, Mateus capítulo 4, verso 1 e 11. A nossa capacidade de permanecermos firmes contra o pecado mostra a presença e o fortalecimento de Deus em nossas vidas. A tentação pode assumir diversas formas, mas com fé e conhecimento da palavra de Deus na Bíblia podemos superar qualquer desafio. Resistir à tentação não é apenas uma decisão momentânea, mas sim uma luta diária, uma escolha constante de seguir ensinamentos de Yeshua Mashiach, não importa quão árduo seja o caminho. Sim, amados e amadas, quão árduo seja o caminho. Provérbios 16, verso 1, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Jeremias capítulo 29, verso 11, eu é que sei
que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Isaías capítulo 15, verso 11. Assim também acontece com a palavra que sai da boca, ela não voltará para realizar toda a obra que eu desejo, atingirá o propósito pelo qual eu enviei. Uma das coisas que abordamos foi a capacidade de sonhar no meio de tantas mortes, incertezas, as pessoas perderam a perspectiva do futuro. Agora chegou o momento de buscarmos a Deus, conhecimento, crescimento, pois não estamos só. Joel capítulo 2, verso 28, acontecerá depois disso, que derramei o meu espírito sobre toda a humanidade, os que vocês profetizarão, os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Josué capítulo 25, verso 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa da igreja. Hoje quero lembrar que Deus não mudou os planos dele, tem para você. Guarde isso. Toda vida começa com um sonho. E quem é o maior destruição do sonho? O adversário. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele tinha um sonho que eles crescessem, se multiplicassem, todas as coisas, e tivessem uma vida abundante. O diabo então se levanta para destruir esse sonho, trazendo morte através do pecado. Deus então viu que esse plano original fosse restaurado através da redenção, e nós fazemos parte desse plano. Sabe quem é a única pessoa que pode te tirar da vida dele? Você mesmo. Hoje eu vim para falar sobre o grande sonho que foi frustrado por causa das coisas erradas. Deuteronômio capítulo 34, verso 1 a 4. Então Moisés subiu das campinas de Moabe, no monte Nebo, ao alto do monte, em frente de Jericó. E o Senhor lhes mostrou toda a terra, Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, e até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: essa é a terra sob o juramento prometi a Abraão, dizendo que daria descendência dele. Estou permitindo que você veja com seus próprios olhos que entrará nela. Moisés foi chamado para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito e conduzi-lo uma jornada para a terra prometida. Aquela empreitada seria aproximadamente de um mês, mas o povo cometeu tantos erros que a estadia prolongada e que o sonho começou a ficar cada vez mais distante. Desistiram para Moisés, que nunca foi uma opção, pois aquele sonho o colocou em movimento e ele começou a ficar desgastado emocionalmente. Certo dia, o povo começou a reclamar por falta de água, e Moisés clamou a Deus e disse que batesse na rocha, porque lá sairia água. Mais à frente na Bíblia, Paulo fala que aquela rocha era Cristo. Jesus pode viabilizar os meus sonhos, por isso, faça a ele a base. Moisés, em vez de falar com a rocha, a agrediu. Ele tinha muita justificativa para isso, mas aquela atitude custou a realização maior do seu sonho. Moisés não entrou na terra prometida. Números capítulo 20, verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim para me santificar os filhos de Israel? Vocês não farão parte de entrar no povo de Israel, a terra prometida que eu lhe dei. Não se precipite. Saiba quem é o maior responsável
pelas frustrações dos nossos sonhos, nós mesmos. Provérbios capítulo 19, verso 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Guarde isso. Quem é precipitado aborta os planos de Deus. Não tome decisões debaixo de pressão. Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Se Moisés tivesse orado e buscado uma restauração emocional e domínio próprio, o fim da história seria diferente. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Respeite os ciclos. Lembre-se que Deus tem um tempo determinado para os propósitos. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Sim, amados e amadas, seus sonhos de Deus são maiores que os seus. Muitas vezes nos deparamos com sonhos e desejos que parecem ser o auge de tudo o que queremos alcançar, mas você já parou para pensar que talvez Deus tenha sonhos ainda maiores que os teus? Sim. Há muitos exemplos que os homens permanecem no plano do coração do Senhor. E vem a resposta da língua, Provérbios capítulo 16, verso 1. Embora possamos planejar, é Deus quem orienta e define o caminho. A palavra nos diz que quando consagramos ao Senhor tudo o que fazemos, nossos planos serão bem-sucedidos. Provérbios capítulo 16, verso 3. Essa promessa é maravilhosa. Não se trata apenas de sucesso nos termos do mundo, mas de encontrar um propósito no cumprimento em Deus. O tempo e o modo. É importante lembrar que Deus tem o tempo e o modo perfeito para cada um dos seus planos de desdobrarem em nossas vidas. Na minha vida, eu vivo isso quando amamos a Deus. Cada um tem o seu sonho realizado. Sim, lancemos sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele sabe de todas as coisas que a pressa atrapalha. Querer fazer pelas nossas forças faz com que deixamos de viver as coisas do Senhor que preparou para nós. É preciso confiar em Deus com paciência e entregar todas as nossas ansiedades e sonhos. Um exemplo bíblico do sonho, José, mesmo quando seus sonhos pareciam destruídos, a confiança em Deus não foi abalada, e por isso ele pode abençoar não só a sua família, como a nação. Lembre-se, Deus está tecendo uma história maior e gloriosa para você. Se Jesus, só em Jesus encontramos a palavra da vida eterna. João capítulo 6, verso 68. A verdadeira felicidade e a realização não estão em seguir nossos próprios sonhos, mas em seguir os sonhos de Deus para nós. Que estejamos sempre dispostos a dizer: minha vontade já deixei, governe sobre mim. Que a nossa maior aspiração seja ver os sonhos de Deus realizados em nós. Podemos confiar na palavra. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Não podemos nos apegar a viver segundo nossos sonhos limitados, mas buscar em Deus os sonhos ilimitados deles para nós. Ele tem planos maravilhosos para cada um, planos para prosperar e não nos prejudicar, planos para nos dar esperança e o futuro. Jeremias capítulo 29, verso 11. A vontade de Deus sempre boa, perfeita e agradável.
vai muito além das nossas limitações e percepções. Sim, temos que confiar quando Deus diz não aos nossos sonhos. Imagine, você planeja algo por um bom tempo, você prepara para aquilo, sonha acordado, com todos os detalhes, de repente, de uma maneira mais inesperada, aquilo parece estar acontecendo, estar dando certo, você se anima, finalmente você pensa, Deus respondeu minha oração. Entretanto, pouco a pouco você percebe que a paz que deveria acompanhar aquela decisão não chega. E por mais que você queira que aquele sonho se concretize, seu coração está cheio de dúvida. Não era assim, não era para ser assim, você pensa, mas você continua, você força, você se esforça, parece tão correto, tão adequado, traria tanta glória ao Senhor, porque então insiste em não se concretizar. De repente, em meio a turbilhão, vozes na sua cabeça, você ouve um sonoro ressoante não. A voz do Senhor, aquele não que você insistiu por meses em fingir que não escutava, agora ressoa tão alto quanto um trovão em meio à tempestade que está no seu coração e você não consegue mais ignorar. Mas aí, algo surpreendente acontece, a paz com você, a paz como você se sentiu durante muito tempo, ele te invade e você vai dormir com um sorriso no rosto, porque finalmente deixou a verdade dele, a vontade dele ser maior do que a sua. Amados e amadas, pense consigo mesma, quantas vezes essa situação se repetiu em sua vida. Talvez ela não tenha acontecido exatamente da mesma forma, talvez você não chegou a abrir mão do seu sonho, não chegou a obedecer um não ressoado em sua cabeça. Talvez vocês agora, mesmo lutando contra a vontade de Deus, dando muros à ponta de faca, tentando empurrar o seu sonho ladeira acima, quando Deus está mandando você abrir mão, isso é cansativo, é exaustivo. Você pensa, mas não tem nada de errado nisso, que o sonho faria tão bom, tão bem para mim, seria bom para minha gente, minha família, mas se Deus disse não, não seria bom, não seria desastroso. Nós cremos em Deus de amor, um Deus que tanto nos ama, que prova nossa fé, nos passa pelo dolorido fogo para que saiamos mais parecidos com Ele. Confesso a vocês que durante a minha vida, passagem pelo fogo, nessa situação, eu falo a vocês que às vezes eu duvidei do amor divino. Eu penso até, porque Deus dos milagres, que me amou com amor eterno, não faz o milagre e permite que meu sonho me realize. Ver minha família, trazer os filhos aleijados para nós. Eu olhava a parede da minha casa, o qual escrevi em Jeremias capítulo 31, verso 1, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu olhava para aquilo e achava difícil de acreditar, mas Deus, com sua bondade merecida por mim, me fez lembrar daquele momento da história de Abraão. E aconteceu depois dessas coisas que provocou a Deus a Abraão, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora seu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi, Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. A Bíblia não relata o que posso imaginar, o que se passou na cabeça de Abraão, mas ele provou sua fé verdadeira. A palavra diz que Deus provou Abraão e ele foi aprovado, e ele levou até as últimas consequências o mandado de Deus, e Deus o recompensou. O que a Bíblia diz sobre sonhos?
A Bíblia diz que o sonho pode ser um meio usado por Deus para falar com você. Além de fazer com que algumas pessoas sonhem, também vemos a Bíblia que Deus deu a alguns a capacidade de interpretação de sonhos. Por exemplo, José, Gênesis capítulo 40, verso 41. Daniel capítulo 7, verso 1 e 16, verso 1 e 7, que diz: no primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo de seu sonho: em meio à visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes um dos outros subiram ao mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se. Para encorajar as pessoas em um grupo, Juízes capítulo 7, verso 13 e 15, Gedeão chegou bem no momento em que o homem estava contando com seu sonho ao amigo. Tive um sonho, um pão de cevada de vinho rolando dentro do acampamento medianita e atingiu a tenda com tanta força. Sim, quando alguém tem um sonho fora do normal, é preciso orar para confirmar e entender, falar com os líderes espirituais das igrejas. Se o sonho é de Deus, ele não pode ir contra os ensinamentos da Bíblia. Sonhos e planos, quando falamos de sonhos no sentido de realizações pessoal ou planos para o futuro, a Bíblia deixa algumas recomendações. Se os nossos sonhos e planos estiverem de acordo com o plano de Deus e se entregarmos tudo na sua mão, então as coisas vão correr bem. Provérbios capítulo 16, verso 3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Somos encorajados a trabalhar afincadamente para realizarmos nossos planos. Provérbios capítulo 21, verso 5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Nessa área de fazer planos e sonhar coisas para o futuro, nada é mais importante do que colocar Deus em primeiro lugar e pedir que Ele guie todas as decisões das nossas vidas. Amém? Amados e amadas, Deus é o nosso amor, a nossa vida. Ele nos dá o plano. Ele é o Deus do impossível. O que isso significa? Os planos de Deus. O Titanic, inaugurado em 1912, era o maior e mais luxuoso transatlântico da época. Por causa do seu projeto cientificamente avançado, ele era considerado inafundável. Mas todos nós sabemos o que aconteceu. Em sua primeira viagem, ele bateu no iceberg no Atlântico Norte e naufragou, levando consigo 1.500 passageiros. O navio era considerado impossível de afundar. Desapareceu nas profundezas do oceano em apenas algumas horas. A palavra impossível pode ter vários significados. Podemos chamar algo impossível, algo que está além da nossa capacidade de lidar, fazer ou entender. Muitas realizações tecnológicas atuais já foram encaradas como impossíveis, porque na época estavam além da nossa capacidade e da imaginação do homem. Enviar alguém à Lua, mandar um veículo a Marte e controlar o da Terra, mapear o código genético, assistir em tempo real algo acontecer do outro lado do mundo, tudo isso teria sido algo considerado impossível há apenas 50 anos. Essa ideia foi muito bem resumida pelos presidentes dos países, foi bem resumida
nos discursos de pessoas que destaquem o valor da ciência tecnológica, que fizeram coisas impossíveis. Tudo é possível para Deus. Bem antes, Jesus disse que foi descrito como o maior dos homens que já viveu na terra. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas capítulo 18, verso 27. O Espírito Santo de Deus é a força mais poderosa do universo. Ele não pode ser medido por nenhum método tecnológico. O Espírito Santo pode nos capacitar a fazer coisas impossíveis em nossas próprias forças. Muitas vezes nos encontramos em situações que achamos impossíveis de lidar. Impossíveis de lidar. Por exemplo, pode ser que percamos alguém querido na morte, ou nossa vida familiar tenha se tornado tão estressante que achamos que não dá mais para continuar, ou talvez nosso estilo de vida tenha nos levado ao fundo do poço e parece não haver saída. Nessas situações, nos sentimos indefesos, desesperados. O que podemos fazer? A Bíblia diz que ter fé no Todo-Poderoso, orar pedindo o seu Espírito Santo e fazer todo o possível para agradá-lo, poder ajudar uma pessoa a superar obstáculos aparentemente intransponíveis. As palavras consoladoras de Jesus, eu vos digo que quem disser a esse monte ser levantado e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas tiver fé, que aquilo que disser vai acontecer, ele terá sim. Marcos capítulo 11, verso 23. Se permitirmos que o poder da palavra de Deus e seu Espírito influencie na nossa vida, nenhuma situação será impossível de suportar ou lidar. Por exemplo, um certo homem, depois de 30 anos de casado com a sua esposa, morreu de câncer. Ele ficou arrasado. Para ele, sua situação era insuportável. Houve ocasiões em que ele pensou que iria morrer, seria melhor do que viver sem ela. Ele disse que se sentia como que atravessando o vale da sombra tenebrosa, Salmos 23, verso 4, relembrando aquele período. Ele acredita que orar fervorosamente, até mesmo com lágrimas, ler a Bíblia todo dia e buscar a orientação do Espírito de Deus, foi o que ajudou a lidar com o que parecia impossível de suportar. Um casal estava tendo graves problemas em seu casamento. O marido era violento e tinha vícios. A esposa, achando que essa situação era impossível de aguentar, tentou suicídio. Então o marido começou a estudar a Bíblia, que ele aprendeu e ajudou a vencer seus vícios e mudar seu temperamento violento. Sua esposa ficou impressionada com as mudanças impossíveis que ele fez. Outro homem disse que por causa das drogas e da imoralidade havia chegado ao fundo do poço e perdido toda a dignidade. Ele orou de modo sincero a Deus: eu sei que o Senhor existe, por favor me ajude. Essa oração resultou em ler a Bíblia e por sua vez fez mudança inacreditável na sua vida. Muitas vezes eu era atormentado por sentimento de culpa e de inutilidade, disse ele. Às vezes eu ficava muito desanimado, mas a palavra de Deus me ajudou a lutar contra esse sentimento negativo. Quando eu perdia sono à noite, recitava a passagem da Bíblia que havia aprendido. Fazer essa limpeza mental me ajudou. Hoje esse homem é casado e feliz
ele e sua esposa são zelosos em ajudar, confiar no poder da palavra da Bíblia. Quando era um jovem problemático, ele teria achado impossível ter a vida que tem hoje. Esses relatos comprovam, amados e amadas, que a Bíblia tem realmente é poderosa e que o Espírito Santo de Deus pode realizar coisas impossíveis em nossas vidas. Mas você talvez diga isso, exige fé. É verdade, exige fé. De fato, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, mas imagine essa situação, um amigo de confiança, talvez um gerente de banco, alguém com autoridade, lhe diz, não se preocupe, se precisar de alguma coisa é só me procurar. Sem dúvida, uma promessa assim faria você se sentir seguro, mas infelizmente os humanos muitas vezes não conseguem cumprir o que prometem. Seu amigo talvez enfrente circunstâncias que tornam impossível cumprir a promessa bem intencionada. Por exemplo, se ele morresse, toda a sua vontade e capacidade de ajudar terminariam de modo repentino, mas com Deus é diferente. Ele é imune a qualquer coisa que possa acontecer ao humano. A Bíblia garante, nada é impossível a Deus. Lucas capítulo 1, verso 37. Você acredita nisso, amados e amadas? A Bíblia registra vários acontecimentos que comprovam que nada é impossível para Deus. Uma mulher de 90 anos, chamada Sara, riu ao ouvir que daria luz a um filho, mas a existência do povo Israel é uma prova de que isso realmente aconteceu. Um homem foi engolido por um peixe, ficou 3 dias na barriga dele e sobreviveu para escrever a história. Seu nome era Jonas. Um jovem chamado Eutico morreu ao cair de uma janela no 3º andar e foi ressuscitado. Quem registrou isso foi o médico Lucas, que evidentemente sabia a diferença entre o simples estado de inconsciência e a morte. Esses relatos são fábulas, uma análise cuidadosa deles comprovará a sua autenticidade. Jonas capítulo 1, verso 17. Jesus fez uma declaração surpreendente à amiga Marta: todo aquele que vive e exerce a fé em mim nunca jamais morrerá. Depois de fazer todo aquele que vive e exerce a fé em mim nunca jamais morrerá. Depois de fazer essas promessas aparentemente impossível, Jesus perguntou: você acredita nisso? Essa ainda é uma pergunta importante que todas nós devemos fazer. João capítulo 11, verso 26. Viver para sempre na terra é impossível? Talvez não esteja muito longe o tempo de que poderemos viver muito mais que hoje. Quem sabe para sempre? Embora temos que ter muita fé. Finalizando essa pregação, espero que o Espírito Santo de Deus transmitiu a você através desse servo que vos fala as palavras ditas do Espírito Santo de Deus e que haja entendimento, sabedoria em sua cabeça e você coloque essas palavras entendidas à sua vida, que ela sirva de luz nos seus caminhos obscuros e que aquele que ouviu a palavra, pediu perdão a Deus, a Jesus, e crê que Jesus nasceu, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, desceu aos mortos, pregou o Evangelho, está à destra do Pai, crê e peça perdão dos seus pecados, em nome do sangue de Jesus derramado na cruz, lave seu corpo, sua alma e seu espírito, e cure você da doença que você se encontra, doença maligna de qualquer forma, o estado de coma. Tenha fé e você será perdoado. Peça perdão dos pecados, que será curado em nome do sangue de Jesus. Finalizando essa pregação, me despeço com o ósculo santo aos amados e amadas, meus filhos, minha família,
Em nome de Jesus eu digo, me despedindo de vocês nessa pregação, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.